Na semana passada, a gente chegou a falar que a questão do sacrifício messiânico, ele se diferenciava do sacrifício de holocausto, porque nós fomos ali a Números, capítulo 28, e o verso 15, eles ali determinavam que um animal diferente dos holocaustos, um animal específico deveria sangrar em prol da redenção do pecado, que foi onde nós entramos na questão de Yeshua, e eu prometi ao Marcelo que ia em Isaías 53, a gente começa lá por Isaías capítulo 53. Só fazer um parênteses aqui, de manhã eu falei que eu ia chegar no ponto onde Yeshua usa a palavra bo, com autoridade divina, para poder estabelecer uma sentença, um julgamento e um anúncio. Eu me referi ao texto ali da tentação de Yeshua por Satanás, ali no capítulo 4 de Mateus, quando na última tentativa que Satanás se lança a assediar Yeshua para pecar, ele diz assim: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao eterno teu Elohim adorará, e só a ele servirás. Então ali é o bo de Yeshua. Yeshua diz: vai. O mesmo vai que Moisés ele recebe da parte de Adonai para ir a Faraó, para julgar Faraó. Aqui Yeshua ele determina a sentença sobre Satanás. Eu acabei não citando esse texto pela manhã, eu acabei me esquecendo. Mateus, nós vamos lá em Isaías 53 agora para o estudo. Mas o texto que eu me refiro é Mateus 4, de 1 a 11. E o verso é o verso 10, onde ele diz o bo a Satanás, o vai-te, para expulsar Satanás da sua presença. Então, só para nós sedimentarmos, Isaías capítulo 53, aqui é um dos textos mais lindos, que Isaías, o profeta messiânico, conhecido como profeta messiânico, ele se faz valer de uma palavra onde ele anuncia que, à exceção, Yeshua, ele foi formado com a intenção de ser sacrifício permanente pela redenção dos pecados. E isso vai de encontro ao que nós falamos hoje pela manhã, quando ali naquelas 4 taças de peça no capítulo 6 de Êxodo, a taça que se refere à redenção, ela fala da primeira vinda messiânica, e a 4ª taça ela fala de um retorno messiânico, uma segunda vinda dele para estabelecimento do reinado de Adonai sobre a terra. Isaías 53, ele vai dizer assim, todo mundo conhece esse texto: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Eterno? Esse braço aqui é aquele braço lá do Êxodo capítulo 6 que diz que arrancaria e redimiria Israel do Egito. Por isso que é Yeshua sendo falado no Êxodo e Yeshua sendo falado aqui em Isaías. Ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando para nós, ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Elohim e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, e o Eterno fez recair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão, pelo juízo, foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Esses são os predicados dados por Adonai a Yeshua para torná-lo um animal expiatório, simbolicamente fazendo uma alusão ao que a Torá falava da redenção. Agora o verso 10 e o verso 11. Todavia, ao Eterno agradou moê-lo,
fazê-lo enfermar quando a sua alma se puser por redenção ou expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e bom prazer do Eterno prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Então aqui é o caráter expiatório, uma questão única e exclusiva da pessoa de Yeshua HaMashiach. Por causa daquele questionamento que até o Daniel, eu até citei naquele dia, o Daniel veio conversar comigo sobre a proibição do sacrifício humano em prol da redenção de outra pessoa. Nesse ponto, Yeshua HaMashiach, ele recebe uma característica específica do Pai. Ele é criado com essa função, para que ele pudesse dar esse acesso permanente ao altar. Porque volta lá no capítulo 28 do Números. Toda vez que vocês tiverem dificuldade de entender Yeshua na legislação sacrificial, vocês vão ao capítulo 28 do livro de Números, no verso 15. Porque aqui existe uma pauta específica de um animal que parece passar despercebido ao regime sacrificial obrigatório, mas ele é essencial. Presta atenção aqui nisso. Verso 15, além do holocausto contínuo, dos animais que morriam à tarde, à noite e pela manhã, trarás ao Eterno um bode como oferta pelo pecado, juntamente com a sua libação. Esse bode aqui, mais especificamente, ele tinha por caráter a condição de tornar o altar viável ao sacrifício. Vocês lembram que há um tempo atrás aqui na casa, quando se falava sobre... Tem quanto tempo que houve aquele evento da destruição do altar lá em cima? 3 anos? Já tem esse tempo todo já que nós subimos? Lá em cima, lá em cima, por isso que eu falei lá em cima. Tem uns 3 anos isso, se não tiver deve estar próximo. Já tem 3 anos, né? Qual foi o entendimento que Adonai nos deu? Não adianta você destruir o ídolo se você não destrói o altar onde se ministrava o ídolo. Não foi isso que nós aprendemos? A contrapartida é verdadeira. Não adianta ter o sacrifício perfeito se o altar de sacrifício não está apto para o sacrifício. Então, Yeshua HaMashiach precisava ser invocado pelos nossos lábios em momento sacrificial, por isso que se ora Bishem Yeshua HaMashiach. E nós ainda temos algumas dificuldades aqui na casa, com algumas questões de bênçãos judaicas, que a gente fica tímido de acrescer o Bishem Yeshua HaMashiach. Por exemplo, nós estamos fazendo a leitura de 4 bênçãos nos horários sacrificiais. O toque do shofar, a bênção do grande shofar, abençoar a obra das nossas mãos e a bênção da tzedakah. Nenhuma delas está prevista de ser encerrada como Bishem Yeshua HaMashiach. Nós temos que começar a absorver esse conceito que todas as bênçãos praticadas pelos pais, elas só têm autoridade de serem verdadeiras em nossa boca pelo fato de sermos absorvidos pela casa de Israel por meio de Yeshua, se essa bênção nos foi autorizada pelo Rabi da casa de Israel, Yeshua HaMashiach. Exatamente. Eu lembro de uma coisa que, quando nós fomos fazer o livro de Shabat, pastora, as bênçãos do livro de Shabat são bênçãos oriundas do Sidur, traduzido e escrito pelo professor Jairo Friedlin, proprietário da Sefer Editora aqui do Brasil. É o livro mais usado pela comunidade judaica brasileira, é o Sidur. Como é que nós, Ulisses, introduziríamos a bênção nessa literatura? Eu ia fazer um plágio e depois alegar que eu descobri de outro lugar, como alguns outros, até conhecidos nossos, fazem. Nós escrevemos um e-mail a ele, explicamos qual era o fundamento do livro, que o livro não tinha por ideia substituir Sidur ou coisa do tipo, mas era um livro de auxílio à casa estrangeira, de conhecer um caminho de retorno por meio do Shabat. Ele responde, eu tenho esse e-mail guardado, dizendo: eu, Jairo Friedlin, proprietário da editora Sefer, autorizo o uso das bênçãos descritas no Sidur traduzido pela editora Sefer para uso
no livro Shabat, a coroa da criação. Porém, que fique claro que a Sefer não mudou a sua forma de pensar a respeito dessas coisas. Mas ali, quando ele autoriza isso, ele nos dá uma licença de usar uma literatura judaica com o propósito de ensino da palavra. A casa de Israel autenticando uma ação daqueles que são adeptos da casa de Israel. Como é que eu não vou, Ulisses, dar o crédito a ele? Porque se foi ele que escreveu, ele traduziu, ele estudou. Agora traz isso para a realidade messiânica. Ele é o autor da redenção. Ele prepara o altar, porque cada vez que um animal morria, tornava o altar o quê? Impuro, que morria um animal simbolizando o pecado do homem ali no altar. Quando acabava isso, os levitas vinham-lhes, recolhiam todas as cinzas do altar. Os restos do animal não sobravam porque eram todos incinerados. O sangue e os excrementos que porventura ficassem sobre o altar eram lavados com água. O altar era novamente apropriado para um novo sacrifício. Matava-se um bode para purificação ritual do altar para se sacrificar o outro holocausto. Gente, isso era todo dia, de noite e de manhã. De noite e de manhã. Bishem Yeshua HaMashiach é o meio pelo qual Isaías 53 nos ensina que nós vamos lá na Torá, no capítulo 28 do Números, verso 15, e evocamos a pureza do altar. Porque esse sim, ele purificou permanentemente. O sangue dele não precisa ser renovado sobre o altar. Porque o fato do bode não ser incinerado qualifica o bode como um bode perfeito. Mas como ali na Torá ele ainda era a sombra daquele perfeito que viria, o animal precisava ser degolado, Leomar, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Mas ele não era incinerado. Os excrementos não eram separados. Simplesmente o sangue dele, que segundo o livro de Hebreus é fonte de vida, era aproveitado para esse sacrifício. Então precisa ficar muito bem determinado para nós e acabar com a timidez de que quando nós formos adentrar as bênçãos que os nossos pais judeus deixam como herança para nós nos beneficiarmos diante de Adonai, ela precisa estar vinculada ao nome messiânico. Porque quem é que autorizou? Porque vocês não se surpreendam se você um dia conversar com um judeu e ele virar para você assim: você não tem autoridade para usar esta bênção. Você não tem autoridade para fazer o jejum de Esther. Você não tem autoridade para fazer peça ao 14 de Nisão ao pôr do sol. Boa parte da comunidade judaica, principalmente os ortodoxos, não aceitam. Você tem que dizer que alguém de dentro da casa de Israel te deu autonomia para isso. Aí eles vão investigar a autenticidade desse judeu. Se esse judeu for autêntico diante da casa de Israel, eles vão dar um passo atrás e vão nos permitir fazer uso de tudo isso daí. Um Sefer Torá numa casa de estrangeiros, você não compra se não for pela mão de um judeu. Foi vindo para nós pelas mãos de um judeu. É kosher, né, pastor? Eu estou falando, né? Eu apontei para cá dando ideia que seja uma Torá kosher. Para vocês terem ideia, o pergaminho kosher para colocar dentro da mezuzá, eles têm limitação de venda. Eles limitam para que não seja uma coisa que se torne desvalorizada do seu sentido espiritual que tem. Então, quando nós estivermos em oração, tomando, seja uma bênção já pré-existente ou uma oração espontânea que nasce de dentro de nós, a autenticidade tem que vir por meio do nome de Yeshua. Não existe outra forma. A senhora quer pegar aqui, pastor? Não, eu falo aqui, ó. Pode, por favor. Você se lembra que cessou, todas as vezes que chegava alguém aqui, onde está o rabino? Você se lembra? Onde está o rabino? E o rabino? Acho que perguntam, tem alguns que ainda chegam e ainda fazem essa pergunta. Hoje perguntaram, o que você respondeu? Estamos aguardando. Não, ele está ausente, mas voltará. Cessou com a questão muito. Ele está ausente, mas voltará. Isso. Né? É isso aí. Então foi o céu autenticou essa resposta. É isso aí. E o interessante, vocês viram aqui no texto de Isaías, que diz assim: quem questionará a sua genealogia? Ou seja,
Quem é que vai dizer que ele não é judeu? Quem vai dizer? Se vocês olharem dentro da genealogia de Lucas e a de Mateus, elas são diferentes. Ele é fechado na genealogia paterna e materna na casa de Davi. Ele é Judá de um lado e ele é Judá do outro. Existe uma semelhança, eu acho que até um pouco depois de Salomão, dali para frente faz assim, ó. Tanto Miriam quanto Iosef, os pais de Yeshua, eles têm uma linhagem fechada na casa de Judá, muito bem determinada. Previsto pela Torá que seria da casa de Judá, segundo o profeta também disse. Então, aonde que isso vai ecoar? Que nos dias de hoje, o sangue de Jesus Cristo, o romano, ele fez um sacrifício perfeito que o altar está inutilizado, não precisa de altar. Porque se o sacrifício de Yeshua já foi feito completamente, o que é que você leva para cima do altar? Se você não tem obrigação de sacrificar, você não leva nada. Se você não leva nada, você não tem a sua intimidade com a divindade. Essa que é a barreira que a gente tanto luta para que isso cesse. Que a nossa função é sacrificar. E sacrifica-se em Arvit, em Minhá, em Shaharit. Algumas pessoas podem perguntar a respeito da Minhá, por que a casa adotou a Minhá ao meio-dia. Minhá pode ter 3 horários de Minhá. Tá? Tradicionalmente falando, ao meio-dia e meio, meio-dia. Algumas comunidades judaicas adaptaram a Minhá antes do pôr do sol para coisa de 20 minutos e faz um Arvit pós-pôr do sol. E existe um horário de Minhá às 15h30. Então, a casa instituiu que seria ao horário de meio-dia. Foi uma opção que a casa fez para isso daí. Então, a casa hoje tem Minhá funcionando de domingo a domingo aqui. E a de Shabat? Nós estamos em Minhá. Estamos às 15 horas estudando a palavra de Adonai. É um sacrifício diante de Adonai. É isso aí, faz parte da pedagogia sacrificial. Só que o animal morre em Arvit e Shaharit. A função da Minhá é a conexão para que não haja interrupção. Aí, semana passada, eu terminei assim. O fato de as oferendas ocasionais, o Musaf das festas, né, Shabat, Lua Nova, Pessa, Shavuot, etc., estarem ligadas a uma época específica, sugere que, da mesma forma, a revelação espiritual que elas trazem também é limitada, de certa forma. As oferendas contínuas, no entanto, eram oferecidas todos os dias, Arvit, Shaharit e Minhá, sugerindo que elas trazem uma forma totalmente ilimitada da revelação espiritual, que não pode ser contida por nenhuma época ou momento em particular. Tanto é que, se nós formos avançando aqui na legislação das festas, vai dizer que cada festa tem um sacrifício específico, só que adiciona-se ao sacrifício diário. Então, a gente não abandona o sacrifício diário porque nós estamos em Shabat. Nós não abandonamos o sacrifício diário porque estamos em Rosh Chodesh e nenhuma das outras festas. Isso é um princípio básico, fundamental para a subsistência de uma casa judaica. A casa judaica ela é fundamentada em Tzedaká, em ensino da Torá e em sacrifício. Tefilá. O nome dessa casa é Beit Tefilá Rehovat. Casa de sacrifícios Rehovat. Aí, para não ficar uma coisa que fosse escandalosa a comunidade onde a gente vive, virou casa de oração. Mas é um sacrifício que se faz. Esse ponto autentica a casa como judaica. Só que precisa vir aqui e olhar para ver se isso está acontecendo. E nós somos vistos. Nós somos vistos. O que nos fez permanecer até hoje de pé foi o sacrifício diário, porque festa, inclusive, nós já fomos impossibilitados de celebrar. Se vocês não sabem, os mais novos, houve períodos da casa que nós não conseguimos celebrar festa. Que Adonai, ou que nós celebramos, Adonai falou assim, ó, eu não aceitei. A senhora lembra? Por quê? Porque o sacrifício precisa ser aceito aqui e aceito lá. Existe uma conexão entre essas duas coisas. A toda a intenção de sacrificar perante Adonai, foi acrescido um elemento que morria por meio de um sangramento, mas não era consumido pelo fogo. Esse elemento era inserido a cada sacrifício que se iniciava, dando um caráter particular à sua função. Se o sangue desse animal era puro o suficiente para redimir,
a vida do ofertante, ele não podia se juntar às partes do animal que era consumido pelo fogo, característica que diferenciava as duas ofertas. O que era comido e incinerado eram as partes que simbolizavam a imperfeição do ofertante, é o meu pecado. Então esse meu pecado, ele subia a rampa, eu era degolado, eu era destrinchado como animal, as minhas partes separadas, lavadas e queimadas. E algumas partes nobres eram dadas ao sacerdote para que comesse, símbolo da aceitação da oferta. Mas aquilo que não era nobre dentro de mim, precisava queimar no altar. Então, o sacerdote comia aquilo que não era objetivo de ser incinerado. Aonde que os filhos de Eli, como é que é o nome deles? Ofni e Finéias pecam. Que eles pegam daquilo que era o nobre da panela para comer antes que aquilo fosse preparado na panela. Então eles destoam daquilo que era o sentido primário do animal ser ingerido pelo sacerdote. Ao passo que o animal que sangrava, ele era individualizado na oferta sacrificial. Só para vocês terem uma ideia, normalmente, numa condição normal de funcionamento, quem fazia a expiação era o sacerdote, quem fazia a degola era o levita. Pela questão do valor do animal, da perfeição do animal e do grau de exigência de pureza que o sacerdote tinha, que era superior ao dos levitas em termos gerais. Houve momentos que os levitas se sobressaíram, mas em termos gerais, o sumo sacerdote vivia muito maiores restrições do que os levitas. Então ele tinha o dever de levar o animal com a maior restrição de pureza para o altar para ser o animal purificador. Não é à toa que na festa, não é uma festa, tá, de Yom Kippur, haviam 2 bodes. No cristianismo, associa-se Yeshua ao bode que carregava o pecado para fora do arraial. Esse bode chamado Azazel, segundo a prescrição que está aqui na Torá, ele era um bode que o sumo sacerdote confessava os pecados da nação de Israel sobre a cabeça dele, e ele era lançado ao ermo. Esse animal não era queimado, esse animal não era degolado e nem sangrava para expiação de pecado. Esse animal é símbolo do abandono do pecado por meio da confissão. Quando havia o segundo bode que sangrava, e esse sangue, uma vez ao ano, era levado ao santíssimo lugar, onde estava a arca e os querubins por cima dela, para purificar uma vez ao ano. Esse foi o papel messiânico que, quando ele sangra na cruz, João vai testificar que lá dentro do templo sagrado, houve uma ruptura do véu que individualizava o Santíssimo. Símbolo de que a expiação definitiva daquele lugar havia sido feita. Esse é Yeshua. Então, como é que nós vamos sustentar que Yeshua se sacrificou por nós? O corpo dele não foi quebrado, no sentido de que ele substituiu a nossa necessidade de sermos um animal que morre à natureza animal dele. Se ele sangrou e o corpo ficou preservado, e o altar foi purificado, cadê o resto da legislação? Não tem. A Torá fica incompleta. É como se só houvesse, pastora, o sacrifício expiatório contido na Torá. E não é isso, não. Leonardo, mas diz o profeta Samuel que melhor é obedecer do que sacrificar. Vírgula. Verdade. Vírgula. Porém, a obediência vem vinculada a um sacrifício. Ah, não é não. É sim. Salmo capítulo 50. Abre lá. Ali o que ele está dizendo é que não basta se limitar a matar o animal. Você tem que matar e obedecer. Ele não está invalidando que o fato de obedecer requer a morte de um animal. São 2 coisas diferentes. Isso aí. É isso aí. Olha só o Salmo 50, verso 5. Congregai meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Então ele está convocando quem é adepto do sacrifício. Aí vai descendo. Verso 8.
não te repreendo pelos teus sacrifícios, ou holocaustos que estão de contínuo perante mim. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bode dos teus currais, pois meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de colinas. Conheço todas as aves dos montes, e é meu tudo que se move no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e tudo que nele há. Como eu carne de touros? Ou bebo eu sangue de bodes? Oferece a Elohims sacrifícios de louvor, paga ao Altíssimo os teus votos e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Salta no 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorifica, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Elohims. Ora, ele está dizendo que se você tentar buscar qualquer animal que era autorizado se fazer dele um sacrifício, Adonai conhecia todos eles. Aí ele vem e te pergunta: eu por acaso me alimento de algum desses animais ou de algum sangue desses animais? Por que Adonai leva a uma interlocução tão franca? Para tirar do homem a falsa impressão de que ele seria seduzido pela morte de um animal, pura e friamente. Ou seja, eu pequei, eu vou limpar minha barro-lhes e vou trazer uma bandeja de prata aqui, mas o meu pecado eu não confesso. Ou eu vou ali, vou pegar uma galinha, Daniel, na esquina, vou degolar a galinha e eu estou resolvido. Talvez aos homens você engane, a Adonai, não. Porque ele diz que quem sacrifica com louvor, ele vai aceitar. Mas o problema está na contrapartida. O cristianismo te leva em certas linhas teológicas a compreender que o sacrifício de louvor ele é válido, mas ele tira como base que sustenta isso aqui o sacrifício do animal que precisa subir ao altar. Mas, Leonardo, esse texto aqui não subsidia o que você está falando. Continua no Salmo 51 aqui. Vamos dar continuidade aqui. Davi, do verso 1 ao verso 9, ele vem fazendo uma confissão de pecados. É o princípio básico da expiação, da redenção, é a confissão de pecados. Olha do verso 10 em diante, ele reconhece que ele é pecador, mas que ele precisa ser transformado numa coisa que ele não é. Cria em mim, ó Elohims, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti retornarão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Elohims, Elohims da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Eterno, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Até aqui ele está dizendo em linha com o que o Salmo 50 está falando. Mas olha agora: não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Elohims são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Elohims. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Até aqui, o Salmo pode nos induzir a pensar que basta o meu coração estar em linha com a confissão de pecados e o arrependimento de pecados. Só que Davi, ele vem no final e pontua algo que é essencial para nós. Então, ou seja, quando no meu coração eu estiver reto, purificado, em linha com Adonai, te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então ele não está negando a necessidade do sacrifício físico. Vou traduzir: não está negando a sua presença nesta casa em oração permanente. Ou no seu trabalho, se você tiver uma causa justa de não estar aqui. Ou na sua casa, se você tiver uma causa justa para não estar aqui. Mas ele está atribuindo a aceitação do seu compromisso físico
com a aceitação de um compromisso espiritual andando lado a lado. Então, essa doutrina que muito é difundida em alguns segmentos do cristianismo, ela não tem fundamento bíblico. Porque poderiam dizer que é a lei de Moisés que está velha. Nós estamos lendo Davi no Salmo. E ninguém pode negar Davi. Davi está ensinando a legislação sacrificial ser obedecida dentro da plenitude a qual ela foi entregue para nós. Aqui que eu fico assim, impressionado de como que nós, muitas vezes, passamos de uma situação que é para nós sermos beneficiados e nós, muitas vezes, somos prejudicados por nós mesmos. Nós nos prejudicamos. Quando eu tento barganhar comigo mesmo, que não é necessário, que basta eu comparecer, não é necessário. Hoje de manhã eu já citei, existem 3 ofertas diárias obrigatórias, o holocausto, o cereal e a expiação. E uma que não é obrigatória, que é a oferta pacífica. Como é que nós vamos atingir uma oferta de gratidão a Adonai se eu não consigo obedecer, Leomar, o que é obrigatório? Se eu não faço o que é obrigatório, como é que eu alcanço a oferta de gratidão diante de Adonai? Que ela é, no ponto de vista humano, a mais sublime, porque entende-se que o homem entendeu as 3 obrigatórias. Vamos lá no livro de João, por favor. Oi, pastora? Se eu não faço o básico, como é que eu sobrevivo ao que é mais complexo? Que é fazer aquilo que eu não tenho obrigação de fazer. Olha só que interessante, João capítulo 20. Se vocês quiserem ler sobre a questão de Yeshua não ter sido quebrado e só sangrou, está em João 19, do 32 ao 37. Nós vamos a João capítulo 20. Aqui nós vamos falar do ato da ressurreição. Esse texto aqui, o dia que o Messias vier, ou que inspirar a casa de Israel para compreender essa questão, porque quando você pega os 4 evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, João destoa dos 3 evangelhos a respeito da hora da ressurreição. Porque o cristianismo criou o domingo de Páscoa como o domingo da ressurreição. E aí a base que eles fundamentam que o Shabat ficou para trás, como o Messias ressurgiu no domingo, o domingo assume o dia como santo. Segundo João, ele diz que foi na Havdalah do Shabat que ele ressuscitou. Isso é uma briga, quem já fez teologia, isso é uma brigaiada entre não são nem os teólogos, é os pós-doc de teólogos, para chegar numa conclusão do porquê que João disse uma coisa, Lucas, Mateus e Marcos dizem outras, porque o que pode acontecer? Se alguém disser que alguém está errado, você invalida a veracidade da Escritura. Então tem-se um temor absurdo para falar disso. Isso aqui é um tema não falado. Ninguém gosta de discutir isso. Se você chegar para alguém que estuda teologia e perguntar isso, ele vai te falar, mas vai deixar você concluir com a sua cabeça. Olha o que João fala aqui nos versos 22 a 24. Eu vou ler na tradução do André Chorak para vocês verem que bacana como é que está. Verso 22 de João, capítulo 20, né? É João 20? João 20. Aqui minhas páginas estão trocadas, aqui eu estou apanhando um pouquinho. É à noite, no primeiro dia após o Shabat. Eles estavam reunidos... Peraí. Ah, tá. Não, mas é chegada à tarde. Ah, tá, porque então no do André Chorak tá diferente. Deixa eu ver aqui se eu anotei errado aqui. Só um instantinho aqui para a gente... Ah, verdade, João 20, 19, está correto, eu que li errado, perdão. João 20, 19. É à noite, no primeiro dia após o Shabat. Qual é a noite do primeiro dia após o Shabat? Sábado à noite, Havdalah. As portas da casa onde os adeptos estavam reunidos estão fechadas, porque eles estremecem diante dos Yehudim. E Yeshua vem, aparece no meio deles e diz:
Shalom para vós. Que sacrifício que está sendo feito no sábado à noite, Daniel, pós-pôr do sol. Qual é o sacrifício? É o Arvit do primeiro dia e a Havdalah. Eles estavam em sacrifício. Que horas que a redenção alcança a nossa vida? No horário do sacrifício. E Yeshua vem e diz, Shalom. Vocês imaginam a cena? Os judeus querendo matar os adeptos, para eles não testemunharem da ressurreição. Estão lá, Bira, orando a Torá, baixinho, escondido. E Yeshua aparece. Shalom. Depois destas palavras, ele lhe mostra as mãos e o seu flanco. O flanco foi aqui, ó, onde ele sangrou, ó, no fígado. Os adeptos sentem bem querer. Então, e contemplam o Adão. Na hora do sacrifício do entardecer, nós vamos continuar, calma lá. Yeshua preenche o vazio da oferta que seus adeptos começavam a apresentar diante de Adonai. Os adeptos de Yeshua, andando 3 anos com ele, provavelmente celebraram Havdalah com ele todos os finais de sábado. Eles estavam acostumados a se apresentar como sacrifício diante do Altíssimo, porque a redenção, para garantir a aceitação deste sacrifício, estava próximo. E eles estão ali de portas fechadas, clamando a Adonai, ausentes do sangue perfeito que daria a eles a certeza de que eles seriam aceitos como sacrifício. Faltava um dos 4 sacrifícios. Yeshua chega e diz, Shalom. Fiquem em paz, eu estou presente. Bishem Yeshua HaMashiach. Eu estou presente. E Yeshua aparece com a intenção de introduzir e revelar o seu caráter redentor permanente, ainda oculto na Torá, porém escrito como uma ordenança mosaica desde a antiguidade. Olha o verso 21. Eu vou ler do 21 ao 23, depois eu vou saltar no 26. E Yeshua então lhes diz novamente, Shalom. Como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Dizendo isso, ele sopra e lhes diz, recebei o sopro sagrado. Aqueles a quem remirdes as faltas, elas serão remidas. Aqueles a quem as mantiverdes, elas serão mantidas. Verso 26. 8 dias depois, seus adeptos estão novamente no interior da mesma casa. Tomé está com eles. E Yeshua vem com as portas fechadas. Aparece no meio deles e diz, Shalom para vós. Ele diz em seguida para Tomé, põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Põe tua mão, mete-a no meu flanco. Não sejais sem adesão, Tomé, adere. Tomé lhe responde e diz, Adonai, Elohai, eterno, meu Elohim. E Yeshua lhe diz, porque me vistes, tu aderiste. Em marcha, os que não viram, porém aderiram. Salta no 31. Mas tudo isso foi escrito para que aderisseis a Yeshua, o Messias Ben Elohim, filho de Elohim, e para que aderindo tenhais vida em seu nome. Isso aqui é o livro de Deuteronômio, o livro de Números, de Levítico, de Êxodo e de Gênesis sendo desmistificado para nós. A expiação está presente em nosso meio. Eu não posso estar aqui diante da Torá e diante da Assembleia, orando, parará, 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 Bishem Yeshua HaMashiach, amém. Esse final da minha oração, ele é o divisor de águas que vai dizer se eu tenho a plena certeza da minha adesão de que Ele está aqui para santificar aquele momento e tornar puro o local onde nós estamos sacrificando,
ou eu sou um simplesmente repetidor de palavras. Nós não podemos ter vergonha do Bishem Yeshua HaMashiach em nenhuma das nossas orações. É por meio dela que nós vamos ser autenticados e reconhecidos de que há Rabi na casa, de que o Rabi está nos sacrifícios, de que o Rabi, ele se ausenta, mas nos horários sacrificiais ele vem. Porque ele disse, eu vou, mas vos deixarei um consolo. E Yeshua, ele se manifesta, qual que é o texto que fala? Onde 2 ou mais estivessem reunidos em meu nome, ali o chorar, que ele entende esta reunião como uma reunião solene de sacrifício, ali eu estaria. É a promessa, estarei no meio deles. Ali é a promessa messiânica de que quando nós estivéssemos confessando o pecado, entregando a nossa vida diante de Adonai, ele estaria ali para completar a Torá e Adonai nos reconhecer como um sacrifício verdadeiro. Olha lá em Lucas 24. Olha por que ele se manifesta dessa forma. Lucas 24, 44. Lucas 24, verso 44 ao 48. Ele lhes diz: estas são as palavras que vos disse quando estava convosco. Sim, era necessário cumprir tudo o que está na Torá de Moshe, nos inspirados e nos louvores, a meu respeito. Então, ele lhes abre a inteligência para compreenderem as Escrituras. Até aqui, eles andavam ao lado do Messias pela fé, aderindo, mas sem o pleno conhecimento de encaixar essa estrutura messiânica revelada a eles na Torá. É o quebra-cabeça que termina de se montar. O quebra-cabeça tinha buracos ainda a serem preenchidos. E Yeshua, nesse momento da ressurreição, ele preenche os espaços vazios que ainda não haviam sido compreendidos no intelecto dos seus seguidores. Ele lhes diz: está escrito que o Messias sofreria, depois se levantaria dentre os mortos ao terceiro dia, e em seu nome, Bishem, Yeshua HaMashiach, seriam chamados o retorno e a remissão das faltas em todas as nações, a começar por Jerusalém, e vós sois testemunhas disso. É só isso. Negar a necessidade humana do autossacrifício, aí eu me refiro à morte da natureza pecaminosa ou carnal, é o mesmo que negar a necessidade de preservação da vida. Pois ao longo de 3 turnos diários, trazemos à memória de Adonai o desejo de permanecermos vivos. É disso que se trata o holocausto que era erguido diariamente por 2 vezes no altar de sacrifício. Também a partir desse conceito vamos compreender a necessidade de apresentar um sacrifício correto mediante a falta que carregamos. Abre lá no Levítico, por favor. Eu amo estudar o livro de Levítico, porque quando a gente compreende que toda essa estrutura mosaica, muitas vezes considerada complexa de ser entendida, ela é resumida por Yeshua de uma forma simples. Para nós, é um milagre que não tem mar que se abra à nossa frente que é maior do que isso. A gente não precisa de uma teofania maior do que o Espírito de Elohim mostrar para nós que a presença de Yeshua por meio da adesão, quando nós estivermos orando em linha com o Pai, em meio à busca da morte da natureza carnal, se tornaria o caminho para o Pai. Você me fez lembrar aquela declaração de Simeão, quando Yeshua vai ao templo ser apresentado. Ele olha para o Yeshua e ele diz ao Pai: agora eu posso morrer em paz, porque meus olhos viram o Messias. A salvação chegou. Então é essa declaração que nós precisamos nos habituar a nos corrigir e a credenciar Yeshua no nosso meio.
sabendo que a parte dele ele vem cumprindo fielmente desde o dia que ele foi outorgado para fazer isso. A falha está no animal que sobe ao altar. A falha está em muitas vezes nós sermos vencidos por questões humanas. Mas que o animal, coitadinho, não tinha essa opção. Você já viu ovelha, pastora, fugir do abatedouro? Ela não foge, ela é mansa. Então, o que acontece é que no passado, o que acontecia era que no passado estava velado aos homens entender o verdadeiro sacrifício aceito, porque ele estava sendo complementado no coração. O sacrifício que era reprovado naqueles tempos era o sacrifício onde visualmente o animal ele era imperfeito para ser entregue. Todo mundo gosta de dizer aquele texto de Yeshua, que o zelo da tua casa me consome. Quando ele entra com um chicote e sai derrubando aquele bando de baderneiros que estavam fazendo comércio dentro da casa de Adonai. Mas se vocês analisarem ali ao pé da letra, o que estava acontecendo ali? O indivíduo vinha lá das tribos do norte, de Naftali, de Zebulon, lá na Galileia. Ele passava o ano todo cultivando, Ulisses, aquele carneirinho dele ali, ó, no quintal de casa. Quando o carneiro estava robustinho, ele encarava 4, 5, 10 dias de viagem com aquele carneirinho. Quem já viveu em roça sabe que 1, 2 dias de viagem para o animal, a barriga do animal faz assim, ó. Ele consome toda a gordura que ele economiza quando ele está sendo criado dentro de um local adequado. Chegavam eles em Jerusalém, pela Porta Dourada, no caminho dos peregrinos, que a gente desceu a pé ali aquela vez. Entravam em Jerusalém, estavam os comerciantes, Ulisses, de Jerusalém com as ovelhas gorda, roliça, e o indivíduo com 10, 15 dias de viagem trazendo aquela bichinha dele toda magoada, toda triste de abatimento do cansaço de uma viagem. Ele olhava para a gorda, olhava para a dele, ele falava, Adonai não vai aceitar a minha oferta. Ele queria que fisicamente a oferta dele representasse a gratidão e o amor dele por Adonai no coração. Aí começou a haver comércio. Os de Jerusalém ganhando dinheiro sobre os do interior. E Yeshua, quando vê isso, ele faz um arraso dentro do templo, pega o chicote e sai dando uma coça. Porque ali ele estava ensinando que o sacrifício do coração era em primeiro lugar e que ninguém tinha o direito de tirar a oportunidade de um sacrifício justo, honesto e verdadeiro de alguém que vem de longe. Essas ações messiânicas, se nós não enxergarmos ela à luz da Torá, parece que Yeshua era um desequilibrado que entrou fazendo baderna dentro de um local sagrado. Só que quem estava fazendo baderna eram os próprios usuários do templo. Dentro de um contexto de Torá, esse é o zelo, o amor por Adonai, que fez Yeshua ser tomado naquele momento. O livro de Levítico, abre lá, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, por favor. Eu não vou conseguir ler tudo por causa do tempo. Isso aqui vai ser um exercício de casa, porque sábado que vem nós não... Isso aqui em casa. Tem 2 semanas para a gente olhar isso aqui com calma. Levítico capítulo 1 vai falar do holocausto. Esse é o animal que subia, e aqui vocês vão ver a legislação para esse animal se apresentar. Número 2, Levítico 2, a oferta de cereal. Essa era a oferta que subia no horário da minhá, para que, por meio de uma libação, com o cereal queimando, o odor do animal se tornasse agradável e a queima do animal desse continuidade até o próximo sacrifício. Capítulo 3, os sacrifícios de ofertas pacíficas. Esse é o sacrifício de gratidão que você faz por um momento que você tem sublime, que vai além dos momentos obrigatórios de encontro com Adonai. A partir do capítulo 4, olha só, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, nós vamos ter que tomar um grande cuidado, porque ele vai mesclar o holocausto com o sacrifício expiatório por conta de pecados específicos.
Entenderam o que eu estou falando? Capítulo 1, 2 e 3, ele vai dar a ordem ritual da oferta. Capítulo 4, 5, 6 e 7, até o verso, o 7 todo, ele vai tratar de pecados específicos, pecado por ignorância, pecado voluntário, pecado por inadvertência e por aí vai. Ele vai misturar na legislação um animal que morria como oferta do pecado, Yeshua, e vai misturar o holocausto que era levado como presente. É aí que a nossa cabeça às vezes pode virar. Mas aqui vai ficar uma dica para vocês. Quando vocês forem ler o quarto sacrifício, leiam do capítulo 6, do verso 24 até o 30. Então, as 4 ordens sacrificiais estão: Levítico 1, holocausto; Levítico 2, cereal; Levítico 3, ofertas pacíficas; Levítico 4, a quarta oferta vai estar no Levítico 6, do verso 24 ao 30, porque ele vai dizer assim: disse o Eterno a Moisés, dize a Arão e a seus filhos, esta é a Torá da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Eterno. É coisa santíssima. Isto é Yeshua HaMashiach na legislação levítica. O sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comê-la-á no lugar santo, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se o sangue respingar sobre alguma roupa, lavará a mancha no lugar santo. O vaso de barro que for cozido será quebrado, mas se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e levar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela, é coisa santíssima. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado da qual se levou o sangue à tenda da congregação. Para fazer expiação no santuário, no fogo será queimado. Então aqui é uma especificidade de um sacrifício único que não pode ser misturado com os demais sacrifícios. Porque o que nós vamos ver aqui nos capítulos que eu citei são questões onde o valor da oferta muda, porque o peso do desvio da Torá muda. Então, você não vai pagar com a mesma quantidade de oferta um roubo e um assassinato. Um pecado voluntário de um pecado involuntário. Tudo é pecado. Mas Adonai, ele cria um valor para que cada falta que nós cometemos contra a Torá tenha um peso de oferta para ser considerada aceita diante de Adonai. Tudo é pecado. Mas tem pecados que Adonai vai cobrar mais da oferta e tem pecados que Adonai vai cobrar menos da oferta. Aonde a gente se confunde aqui é na hora que começa a falar especificamente dos tipos de pecado. Porque mistura com oferta de pecado. Por causa do português. Se nós formos olhar isso à luz do hebraico, cada uma coisa leva um nome e ela é específica diante de Adonai. Então o dever de casa nosso é primeiro compreender o que é um holocausto, o que é um cereal, o que é uma oferta pacífica e o que é uma ação expiatória, a oferta expiatória. Depois, nós vamos começar a saber como enquadrar cada uma delas à medida que nós identificarmos qual é o nosso pecado. Essa é a função dos primeiros 7 capítulos do livro de Levítico. É essa a função. E isso daí para nós vai ter um peso que, se nós traduzirmos a oferta por meio das orações que nós fazemos hoje, eu não posso apresentar, Ulisses, uma mesma oferta para pecados diferentes. Vocês entendem isso? Quando eu vier à casa de Adonai orar em busca de confissão de pecados, a Torá vai me dizer que eu vou ter que me esmerar muito mais para ajustar alguns pecados do que outros. Tudo é pecado. Mas ele vai me cobrar um valor maior para determinadas faltas do que para outras. Se eu não conheço o Levítico, pastor, eu acho que eu posso chegar aqui no sacrifício todo dia da mesma forma. Fazer aquela oração básica: Eterno, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, sejam elas isso, sejam elas aquilo, e eu trato tudo dentro de uma
no único peso diante de Adonai. Não é. Tanto é que a consequência do pecado na Torá vai ser julgada de pesos diferentes. Adultério acontecia o quê? Apedrejamento. Se você tirasse um animal da terra do seu irmão, o que você tinha que fazer? Simplesmente você tinha que restituir e pagar o quinto a ele. Era pecado do mesmo jeito? Era. Mas o preço que me foi cobrado para ajustar um pecado foi diferente do outro. Porque tinham consequências diferentes. Era aqui que Davi sabia se sair, pastora, como um grande homem diante de Adonai. Se não compreender isso, não vai compreender que Adonai começa o juízo dentro da casa dele. Se não compreender isso. Porque a maior dificuldade é entender que nós, que estamos vindo aqui todos os sábados e nos sacrifícios, somos julgados por Adonai. Somos sancionados por ele muitas vezes. Por isso que eu estava falando com você aquela questão. Ali eu fui julgada. Sim. Entendeu? Porque não tem que compreender essa questão. Pecado tem nome. Isso. E o mais interessante, nós precisamos voltar a fazer a reunião dos homens, hein, Liz? Tem tempo que a gente não faz. Qual era a legislação do ofertante? Trazer a oferta. Aprender a confessar pecados, ok? E se ajustar dentro da legislação mosaica. E qual era o papel do intermediário? O animal subia sozinho no altar? Era o ofertante que subia com o animal? O ofertante aqui no pé do altar, ele botava a mão na cabeça do animal, confessava os seus próprios pecados, o levita vinha e degolava. O sangue era tirado, o animal subia pelas mãos do levita, ou o levita ou o sacerdote lá em cima destrinchava o animal, tirava as partes nobres para serem comidas e o resto era incinerado. Como é que o sacerdote e o levita estavam aptos a fazer isso? Porque eles sacrificavam por eles primeiro. É aí que quem está aqui com as responsabilidades que estão sendo atribuídas aos homens da casa tem que entrar em sacrifício por si mesmo primeiro, para depois você comandar um arvita, um shaharita, uma minhá, um shabat, uma lua nova e uma festa. Porque aí você está fazendo o papel intermediário entre o povo e o altar de Adonai. A responsabilidade ela é dobrada, porque a gente espia por nós e espia pelo povo. Aí no íntimo, algumas mulheres estão assim, nossa, ruim para eles, né? Mas e quando a casa, ela é uma casa levítica? E quando a cidade vier trazer a oferta e a casa vai ser pega com as calças na mão? A casa vai ser cobrado o mesmo padrão de purificação e de santidade que era cobrado ao sacerdote quando ela for chamada para representar o levita e o sacerdote em nome do povo da cidade. Então nós temos o papel interno, onde nós homens aqui, somos responsáveis pelo serviço para com a assembleia, mas a assembleia, ela toma poder de uma casa levítica de serviço, ou uma casa sacerdotal, quando é dentro da casa de Israel, em nome de uma cidade. Então, esta cobrança de santificação do sacrifício, aí vocês ouvem a gente orando assim, Pai, abençoa a cidade. Se a cidade for abençoada, em algum momento ela vai querer ser grata a Adonai. Se ela for grata a Adonai, um dia ela vai querer trazer presentes para Adonai. E quem vai conduzir esse presente até o local que ele tem que ser entregue é esta casa. Aí a casa está confortavelmente no bem-aventurados. Quando Yeshua diz, em marcha. Então, tanto homens quanto mulheres têm a mesma obrigação de manter este foro privilegiado, chamado casa de oração Rehovot, em perfeita harmonia com Adonai nos sacrifícios,
Por isso que o homem nunca vai fazer sacrifício sozinho. A gente precisa das mulheres, as mulheres não podem fazer sozinhas, elas precisam da gente. Aí hoje já tem o Lucas, o Levi, o Benjamin, o Ian, o Daniel, o Pedro. Eles estão sendo introduzidos porque quando capengar um aqui, já tem um menino novo desse com um vigor físico para dar continuidade. E aí a gente se mantém esperando que a cidade responda favorável. Então essa legislação levítica, ela se impõe dentro e fora de casa. Por isso que eu falei de manhã hoje, o Egito, o sangue do Egito faz Israel se alegrar com luto. Porque nem todos vão conseguir vir. Então é uma alegria de receber alguns que vão conseguir vir e permanecer. Então, se a gente não entende legislação levítica de sacrifício, a segunda casa lá está exposta. Porque a obra na cidade vai ser concluída lá, não é aqui dentro. Aqui dentro é onde nós, como foro privilegiado de assembleia, nos preparamos e nos formamos para atender a necessidade de lá. Só que se aqui capenga, como é que vai ficar lá? Quando eu rejeito a associação Aleph Bet, quando eu me desfilio da associação Aleph Bet, quando eu nego a essência divina que a formou e desprezo a sua função na cidade, eu perco a minha função pública de servidor. Eu só sirvo ao meu próprio umbigo. Eu vou sacrificar por mim, pela minha casa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu marido. Diante de Adonai, Adonai está se distanciando de você, porque significa que você não conseguiu entender nada. Essa é a função da associação. É ser a nossa forma de trabalho para a cidade, que rege a mesma legislação. E você sabe onde que a gente aprende muito isso? O Levítico, ele afunila para dentro da casa. O livro de Números já começa a vislumbrar o sacrifício fora. Mas como assim, Leonardo? A partir da Parashá Hukat, quando ali Moisés aborda o exército que vem contaminado da batalha fora do arraial, para que não entrasse no arraial contaminado, ali ele já diz que precisa ir lutar lá fora, mas não pode entrar contaminado. Ali já começa a falar de preservação para que a assembleia não fosse contaminada e lá fora fosse preservado. O livro do Deuteronômio, ou julgado. Eu digo assim, preservada a função. A função. O livro do Deuteronômio, ele já rasga o trabalho todo lá fora. Olha, analisa as porções da Torá para vocês verem. Pois não, Reinaldo? Oi? Não dá para te ouvir. Quando ela peca contra Moisés, ali falando do casamento de Moisés. Isso aí. Ali era um pecado interno, era uma lepra interna da comunidade. O que eu estou querendo dizer, Reinaldo, é que o livro do Deuteronômio, ele já faz um anúncio de uma evocação messiânica que daria às nações a oportunidade de salvação. Então, assim, até Êxodo é o cumprimento da promessa. Do Levítico em diante, é o ajuste dentro de casa, a transição para fora em Números, e o Deuteronômio é o trabalho fora dos muros. Tanto é que no Deuteronômio 21 ele vai dizer o quê? Quando sitiares uma cidade, capítulo 20 ou 21. Quando sitiares uma cidade, não arranque todas as árvores. Ele está falando das vidas na cidade. Observa a árvore que dá fruto e a árvore que não dá fruto. Você só arranca a que não dá fruto. Gente, isso está falando mais abertamente de um serviço público do que qualquer outra coisa. Então, quando a cidade chega para nós e diz assim, não pode plantar uma árvore, é porque provavelmente precisam ser arrancadas algumas árvores primeiro, para depois permitir o plantio. Aí que a gente ignora o livro de Levítico e é onde a gente faz um desvio sutil da palavra de Adonai. E aí eu me torno um ser umbilical, que só sabe orar por si mesmo e pelas suas causas. É no meu trabalho. Ah, não, mas eu oro pelo meu chefe. Claro, né, Ulisses? Se o meu chefe não gostar de mim, como é que eu fico no trabalho? Ah, não, mas eu oro pelo prefeito. Eu sou funcionário da prefeitura. Não, estou querendo dizer o seguinte, o sujeito que ora por interesse, a gente tem que sair dessa rodinha
e fica olhando só para as nossas necessidades. A gente tem espaço para orar por nós. Mas cada dia mais, se vocês entenderem, o tom da casa é orando por aqueles que não têm nada preparado para si, diante de Adonai. Adonai toma os primogênitos de Israel para fazer lembrar Israel da perda dos primogênitos do Egito. Não esqueçam disso. Não houve foguetório na morte dos egípcios. Não houve uma celebração, não tem nem data festiva para isso. É um dia onde você começa a comer pão asmo. Você celebra alguma coisa com pão asmo, Ulisses? Lá, o aniversário de um funcionário seu lá na sua empresa. Você reúne seus, sei lá quantos funcionários você tem. Você compra pão asmo para comer lá com o pessoal? Erva amarga, Ulisses? Não, compra bolo de chocolate, Coca-Cola e Guaraná. Não é assim que funciona? Na casa de Israel, não. Ele deu pão sem fermento, ele deu ervas amargas e deu a restrição do trigo. Para que a gente continue lembrando do sofrimento alheio, mesmo que tenhamos saído vitoriosos de uma situação. Esse equilíbrio é o tempo inteiro na Torá. Sacrifício te leva a entender essas coisas. Amém? Sabe? Fala aí, pastor, para a gente encerrar. Isaías, no capítulo 19, ele vai prometer a salvação do Egito. Ah, sim, verdade. Capítulo 19, versículo 18. Vamos lá para vocês verem. Haverá um altar na terra do Egito? É aquele texto? Que ele vai dizer: a Síria, meu povo. Tem um caminho aberto até Jerusalém, né? Exatamente. Olha aqui, ó. Verdade, versículo pastora. 18. Muito bem lembrado, obrigado. Naquele tempo, Isaías 19, 18. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã, farão juramento ao Eterno dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo, o Eterno terá um altar no meio da terra do Egito, um monumento ao Eterno na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Eterno dos Exércitos na terra do Egito. Quando clamarem ao Eterno por causa dos opressores, ele lhes enviará um Salvador, um defensor que os livrará. O Eterno se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Eterno naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas. Farão votos ao Eterno e os cumprirão. Ferirá o Eterno aos egípcios com a praga. Ele os ferirá e os curará. Eles retornarão ao Eterno, e ele lhes ouvirá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria. Os egípcios adorarão com os assírios ao Eterno. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios. Amém. E os assírios, uma bênção no meio da terra. O Eterno dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo. A Síria, a obra de minhas mãos, Israel, a minha herança. Amém. Isso é compreender o cumprimento dessas palavras, é compreender o livro de Levítico. Talvez a densidade do texto de Levítico dificulte um pouco isso, porque é um texto denso de ler. Mas com paciência, crendo que o Eterno fala aos corações, dedicando tempo para conhecer, porque depois vocês vão ver Yeshua ensinando o Levítico de uma forma muito mais leve, mas sem você conhecer aquilo que foi dado como princípio, você nunca vai compreender isso na forma messiânica de ensino. Vai sempre soar como um ensino diferente, um ensino paralelo, um ensino que substituiu, e isso nunca vai sair de dentro de nós. Que o Eterno possa muito nos abençoar, que o Eterno possa receber do bichevato da casa, mesmo com a prefeitura fechando as portas para o plantio na cidade, mas que suba desta casa toda a gratidão pelos anos que ela tem permanecido vivo, e ela permanece vivo por causa do sacrifício, que é onde Adonai vem e se encontra com nós. Shabbat Shalom a todos.